Olá, oitavo ano, tudo bom? Bom dia! Vamos continuar com o nosso assunto, mas antes de iniciarmos um assunto novo, eu vou fazer uma revisão do lugar geométrico, porque nós vamos precisar desse assunto, tá? E, se vocês perceberam, eu pulei alguns exercícios da apostila, não se preocupa, depois nós vamos pegá-los para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo em lugar geométrico, eu estou falando de um ponto que possui uma característica, uma propriedade exclusiva, tá? Então, olha só, em anexo a esse vídeo, eu vou colocar uma revisão e 4 exercícios que eu vou fazer junto com vocês e vocês vão tentar resolvê-los, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo em LG1, eu estou falando de circunferência. Os pontos que estão distantes de um centro a uma certa medida, a certa distância, tá? Então, qualquer ponto que esteja sobre esta circunferência, ele possui uma propriedade que é exclusiva, que é estar à mesma distância do centro da circunferência, ok? Quando eu falo em LG2, eu estou falando dos pontos equidistantes de A e B. Então, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, e aí eu vou traçar a mediatriz. E olha, qualquer ponto que eu marcar aqui na mediatriz, por exemplo, aqui eu marquei o ponto P, ele está ao mesmo tempo, a mesma distância de A e a mesma distância de B, certo? Bom, e aí, eu coloquei também o LG3, vamos lá, LG3. Quando eu falo em retas paralelas, então, eu tenho esta reta paralela, ó, esta reta aqui, certo? E quando eu me refiro a duas retas paralelas que estão à mesma distância dessa primeira, ó, eu tenho R, certo? E eles estão à distância A de R, R1 e R2, ok? Quando eu falo em LG4, eu estou me referindo às bissetrizes, o LG4A, quando eu tenho duas retas que são concorrentes, portanto, formam 4 ângulos, aí eu vou achar as duas bissetrizes. Qualquer ponto que eu marcar nessas bissetrizes estarão à mesma distância das duas retas iniciais, ok? E quando eu falo em duas retas também, elas podem estar paralelas. Então, eu tenho duas retas paralelas. Se eu identificar uma reta paralela que divide essa distância, a mesma distância, RR, ó, tá vendo? Qualquer ponto que eu marcar aqui nesta reta estará a mesma distância de T e a mesma distância de T', certo? Então, por enquanto, são esses 4 LGs que nós já estudamos. Nós vamos ver o próximo assunto, é o LG5. Por isso que eu quis fazer uma revisão, ok? Então, vamos aos exercícios. Então, olha aqui, ó. Eu peguei e fiz os exercícios grandinhos aqui. Tá vendo, ó? É a mesma coisa que está lá na folha de vocês. Então, ó. São dados o ponto A, uma circunferência, ponto A, e uma circunferência de centro O e uma distância D, 3 centímetros. Determine um ponto X pertencente à circunferência, a essa circunferência, que diste D, né, que é a distância 3 centímetros, de A. Se eu estou falando de A, que é um ponto só, eu estou falando de LG1. Então, o que vocês vão fazer?
Se você costuma imprimir, já tá pronta a circunferência. Se não, vocês vão pegar, fazer aqui a circunferência de centro O com raio de 3 centímetros e numa distância de 2,5 centímetros, marcar em qualquer lugar um ponto A, tá bom? Para fazer a construção. Então, olha só, eu vou traçar uma circunferência de raio 3 centímetros. Aí eu pego meu compasso, abro 3 centímetros, vou centrar minha ponta seca em A e traçar a minha circunferência. Estou aplicando um LG1. Quando esse LG1 encontrou a primeira circunferência dada, olha só, eu consegui 2 pontos. Olha aqui, ó, o ponto X e o ponto X'. Acabou o exercício, tá? Então, olha só, esses 2 pontos pertencem à primeira circunferência e estão 3 centímetros de A. Por isso que esses 2 pontos são lugares geométricos, têm características especiais, ok? Vamos para o próximo exercício que eu vou passar para vocês. Então, está assim, ó. São dados 4 pontos, A, B, C e D. Determinar o ponto X que esteja equidistantes de A e B e de C e D. Então, se eu estou falando de 2 pontos, ó, A e B, e depois de C e D. Eu estou falando de um LG2, certo? Então, se você não for fazer a impressão, você vai desenhar, copia o enunciado, marca, ó, mais ou menos os 2 pontos, como eu coloquei aqui, ó, A e B assim, e os outros tá inclinado, né? E o C e D aqui na vertical, numa distância. Então, eu vou achar o LG2, eu vou achar as bissetrizes de AB e vou achar as bissetrizes de CD. Bissetriz não, né, gente? Mediatriz. Abro. Faço arco. Mediatriz. Falei errado, né? Ó, vou traçar com uma canetinha para vocês enxergarem. Então, eu fiz a primeira mediatriz, AB. Depois ele pede E, CD. Então, agora eu vou fazer da CD. Tem aqui. Traço aqui, ó. Olha, os 2 LGs se encontraram, não se encontraram? Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto X, tá? Este ponto está ao mesmo tempo equidistantes de A e B e de C e D, certo? Então, esse é o segundo exercício que vocês vão fazer. Terceiro exercício. Dados o ponto A e a reta R, obtenha os pontos que diste 3 centímetros do ponto A. Ó, ponto A, então, eu já estou falando do LG1. E 3 centímetros da reta R. Se eu estou falando de uma reta, eu estou falando de LG3. Então, vocês vão fazer na fura de bloco, traça uma reta R inclinada e marca um ponto numa distância mais ou menos de 1,5 centímetros de R, tá bom?
Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o LG 3. Para traçar um par de paralelas, eu preciso das retas suportes perpendiculares. Então, eu vou fazer duas perpendiculares aqui a R. Traçar aqui. Vamos traçar as perpendiculares. Agora, vou colocar 3 centímetros, ó. A 3 centímetros de R. Pego meu compasso e marco aqui, ó. 3. Não se esqueçam de colocar o nome. Eu vou colocar aqui, ó, T e T'. Aí, a segunda parte, aqui fala 3 centímetros do ponto A. Então, eu vou pegar o meu compasso, 3 centímetros, ponta C aqui em A, e vou traçar a minha circunferência. Olha, a circunferência não tocou esta paralela, mas tocou essa aqui, ó, tá? Olha aqui, tá? Então, eu vou chamá-la aqui de ponto P e P'. Então, ó, esses dois pontos estão a 3 centímetros de A e a 3 centímetros de R, certo? E por último, eu fiz um quarto exercício que fala assim, ó. Dados a reta RS e o ponto A, obtenha o ponto equidistante de RS e que ainda diste 3 centímetros e meio de A. Então, primeiro de tudo, eu tenho que achar uma reta que passe exatamente aqui no meio entre essas duas. Eu estou falando do LG 4B. E quando eu estou falando de um ponto, do LG 1. Então, vamos fazer o LG 4B primeiro. Vou traçar uma perpendicular às retas. Essa perpendicular, ela serve como suporte. Olha aqui, ó. Consegui o ponto A, consegui um ponto B. Agora, eu vou achar uma mediatriz nesse segmento aqui, ó. Acha a mediatriz. Pronto. Então, aqui, ó, este ponto, essa reta aqui, desculpa, está a mesma distância de R. Olha aí, ó. A mesma distância de R e de S, ok? Agora, eu vou partir para o segundo LG, que fala que precisa estar 3,5 centímetros de A. Então, eu abro 3,5 centímetros, ponta seca em A e traço a circunferência. Olha aqui, ó. A circunferência tocou aquela reta T que eu tracei em 2 vezes, ó.
aqui e aqui. Então, esses dois pontos estão equidistantes de A 3,5 centímetros e equidistantes de RS, certo? Então, eu ponho X e X', por exemplo. Ok? Então, a tarefa é a seguinte: retomar, fazer a revisão, assistir o vídeo direitinho dos LGs e resolver esses 4 exercícios. Na verdade, é assistir o vídeo e fazê-los, né? Não tem segredo nenhum. Logo, eu vou mandar a correção dos outros e vocês precisam prestar atenção na hora de fazer o trabalho e ler o enunciado, né, gente? Senão, não adianta tentar fazer sem ler os enunciados e assistir os vídeos. Combinado? Um beijão, até a próxima aula.